Vamos lembrar o que nós falamos semana passada? Os primeiros 4 versículos de Atos capítulo 2, só lembrando, tá? Eles estavam reunidos no cenáculo, lugar que teve a última ceia com Jesus. Não sei se vocês se lembram, estamos no dia de Pentecostes, que significa 50º, é o 50º dia depois da Páscoa, ou seja, há pouco mais de um mês Jesus havia morrido e há cerca de 10 dias ele havia subido aos céus, morrido e ressuscitado. E quando nós começamos o livro de Atos, ele disse que fazia 40 dias que Jesus estava aparecendo para os discípulos e ele é levado aos céus. E agora chega o dia do Pentecostes, então mais uns 10 dias, que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém, porque Jesus disse: do alto vocês vão ser revestidos de poder. E o capítulo 2, que pregamos semana passada, vai dizer que eles estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente se ouviu o som de um vento, mas não tinha vento, era um som de um vento impetuoso. A gente não sabe como Lucas recebeu essa informação, se ele estava lá ou se ele, como diz no primeiro livro, no seu evangelho, ele investigou bastante para saber como aconteceu, mas ele teve relatos de uma visão de como se línguas de fogo descessem sobre as pessoas, e elas estavam ali celebrando, foram cheias do Espírito, e o texto diz, ali nasceu a igreja, o derramar do Espírito, falamos semana passada, e eles falavam segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Assim encerra o versículo 4, o trecho que nós lemos a semana passada. Agora nós prosseguimos do 5, que diz assim: e estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: rapaz, vejam só isso, não são galileus. Isso aqui é legal, né? Não está no texto, mas eu coloco para você ter essa... Não são galileus todos esses que estão aí falando? E eu imagino, eles já estavam há 50 dias na cidade, não voltaram para Galileia, né? Que eles deviam saber que tem um bando de galileu aí que não voltou e estão aqui desde a Páscoa, vão ficar para a festa do Pentecostes. Eles não são galileus? São os galileus que estão lá. Então como é que a gente ouve eles falarem, cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélito. Prosélito é quem não nasceu judeu e se converteu ao judaísmo. Cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? E todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Senhor, fala ao nosso coração pelo teu Espírito, nos edifica, nos ensina e nos alimenta com a tua palavra para sermos suas testemunhas. Enche-nos do teu Espírito, é isso que desejamos, em nome de Jesus, amém. Vamos falar sobre o que diz o texto. Nós acabamos de ler esse texto na versão Nova Almeida atualizada. Quem tem essa versão, entre o verso 4 e o verso 5, não tem nenhuma separação, corre direto. Quem tem a versão revista e atualizada, revista e corrigida, entre o versículo 4 e o versículo 5, tem uma divisão. Sabe que o texto de Lucas e toda a Bíblia não foi escrita em capítulos, e os capítulos divididos em perícopes, que são esses pequenos trechos com títulos, e nem as perícopes divididas em versículos, não foi escrito assim, era um texto corrido. Isso foi feito por nós, pelos editores, para nos ajudar a encontrar os textos.
Portanto, esses títulos que nós temos, eles não fazem parte do texto bíblico. É para a gente entender o que diz aquele trecho. Na versão Nova Almeida atualizada que nós lemos, não tem título nenhum, mas algumas têm. Está escrito ali, o dom de línguas. O título é uma decisão dos editores. Lendo esse texto e conhecendo o movimento dos dons e como se falam a respeito dos dons, do dom de línguas, não é bem isso o que acontece no texto de Atos. E não é que eu queira tratar isso como a coisa mais importante, o mais importante no texto para mim não é o fato das línguas, mas apenas para a gente ter na nossa mente que a gente se apega ao que diz o texto, porque às vezes o título nos sugestiona a irmos para o texto tentando encontrar aquilo que o título diz e não a ouvir o que o texto diz. Vamos ao texto. Judeus piedosos. Esse termo é usado para aqueles que eram tementes a Deus, gente que amava a Deus e cumpria a religião judaica da antiguidade, ou pelo menos até aqueles dias, com zelo e com inteireza de coração. Com certeza eram homens que observavam a lei de Deus, serviam a Deus com obediência aos seus princípios, provavelmente gente que frequentava a sinagoga, que ouvia a leitura da lei, a leitura dos profetas, que participava e fazia suas orações, seja em conjunto ou mesmo individualmente. Era gente temente a Deus, gente que oferecia os seus sacrifícios, que mantinha a sua tradição. E não há nada de errado com isso, é gente de Deus. Eles só não tinham um encontro com Cristo ainda, mas lembre-se, Jesus morreu e ressuscitou há 50 dias atrás. Mas eram homens piedosos e que amavam a Deus. O texto diz que eles falavam das grandezas de Deus. A partir da semana que vem, nós vamos falar do que Pedro pregou depois que aconteceu esse fenômeno. Pedro pregou, a pregação de Pedro pregou sobre Cristo, mas eu acho, pelo texto, pelo que eu li, que o que aconteceu dentro do cenáculo não era uma pregação sobre Cristo. O texto também diz, a partir do verso 6, que as pessoas que estavam fora, quando ouviram aquela voz, eu já estudei esse texto muitas vezes, essa semana também, de novo, muitas vezes, mas eu preferi não ler as coisas que eu já tinha estudado, eu comecei do zero outra vez. No original, é singular mesmo, eles ouviram aquela voz. Que voz? Quando eles foram cheios do Espírito, dentro do cenáculo, nós não temos informação do que é que eles falavam, mas diz o texto que lá fora, cada um de uma etnia diferente, isso é plural, os ouvia todos na sua língua. Isso é muito doido, irmãos. Não diz que cada um lá dentro falava a língua de um de fora, diz que cada um de fora os ouvia na sua língua. Eu vou dizer o que eu acho, porque aqui também Lucas não gastou tempo para explicar tintim por tintim o que aconteceu. O fenômeno por si só já é maravilhoso. Mas eu fiquei pensando, o que poderia ter acontecido lá dentro? Eu imagino que os discípulos, tenho certeza, ainda não tinham essa formatação de culto cristão. Gente, fazia 50 dias que Jesus tinha falecido e 10 dias que ele tinha subido aos céus. Esse nosso formato cristão, de auditório que a gente tem, de pregação, louvor, ensino, é uma coisa que foi se desenvolvendo ao longo da Idade Média, por séculos. Que tipo de celebração eles tinham? Aquela que eles faziam no judaísmo. Aliás, quando nós lemos Lucas, diz que Jesus percorreu todas as aldeias da Judéia nas sinagogas, e ele falava nas sinagogas. Tem até aquele caso de que ele pega a lei que vai passando de um por um, e ele lê o texto de Isaías que fala sobre ele.
ele fazia aquilo que estava na tradição, na cultura de culto e de celebração. Inclusive os salmos que eram recitados, cantados, alguns cânticos, alguns eram orações, tinham aqueles que eram messiânicos. São 24 salmos messiânicos. Eu chutei, tá? Tudo isso aqui que eu estou falando agora é o Zé, tá? Mas eu acho, pelo que eu leio o texto, é que eles estavam fazendo uma celebração como eles costumavam fazer, só que agora com outra coisa na cabeça, com Jesus como Senhor. O Salmo 110, por exemplo, eu vou ler com você aqui. Não sei se está certo, irmão, mas não é uma coisa que pode estar errada. Pode ser que eu esteja certo. Eu estou sugerindo, mas... Olha o que diz o Salmo 110, por exemplo. Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. É engraçado, Davi disse que o Senhor disse ao seu Senhor, o Senhor disse ao meu Senhor. Esse meu Senhor era a expectativa do Messias. Davi não sabia que era Cristo, mas os discípulos sabiam. Esse é um salmo messiânico que fala da vinda do Messias. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro de poder, dizendo, domine entre os seus inimigos, e o seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Com santos ornamentos, com um orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e etc, etc, etc. Pode ser que eles estivessem dentro de uma lógica judaica de quem frequentava o templo e a sinagoga, de agora estarem recitando trechos da lei, as orações ou os cânticos dos salmos em glória a Cristo. Porque aqui para nós, 50 dias depois da morte de Jesus, nada do Novo Testamento estava escrito, irmãos. Quando Jesus fala das Escrituras, ele não está falando do Novo, ele está falando do Antigo. Então eu imagino que eles estivessem celebrando, como eles sempre celebram, com uma pitada a mais. O Espírito havia enchido aqueles homens. E eles estavam cheios do poder do Espírito. E eu acho que em nenhuma celebração de nenhuma sinagoga, nenhum dos cânticos dos degraus que eles faziam nas suas peregrinações até o templo, em nenhum dos momentos de ajuntamento, se ouviu voz como aquela. Porque diz o texto que eles ficaram atônitos e espantados com aquilo. O cenáculo é uma sala, é um salão. Eu estive 2 vezes em 2 excursões que eu fui até Jerusalém. Se você um dia tiver a oportunidade de ir, com certeza o guia turístico vai passar pelo cenáculo. Eu acho que ali dentro deve caber umas 200 pessoas no máximo. Ele tem um pé direito muito alto, a laje superior ela é sustentada por arcos, então tem arcos muito bonitos assim. Você colocar der uma gulgada aí, você vai ver rapidinho. Só não dá uma gulgada agora, que é capaz que você abra, tem uma mensagem, tem um joguinho pedindo para você jogar, e você não prestar atenção. E a mensagem de hoje está legal. Mas depois dá uma olhada. O legal, quando as 2 vezes que eu estive lá, são grupos católicos, ortodoxos, protestantes, de vários tipos de linhas protestantes, mas sempre que uma igreja, um grupo entra, canta. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, tinha um grupo, acho que era da Alemanha, não lembro, e tinha uns americanos, e nós, os brasileiros. Nós estávamos, acho que, uns 35, 40. E nós começamos a cantar um hino, que eu não sei se é Tu És Fiel, que é um hino... E aí o povo até me arrupeia, porque é muito emocionante. Aí tinham os alemães que começaram a cantar junto com a gente em alemão, e os ingleses começaram a cantar junto, os americanos em inglês, e a gente começou a louvar ali. Eu falei, cara, que coisa louca isso aqui. E ali faz um eco, porque o pé direito é alto, tem uma reverberação, e ele fica no 2º andar. Lembre que Jerusalém é tudo construído com pedras, as vielas são estreitas, havia um pátio do lado de fora. O texto diz que uma multidão ficou do lado de fora ouvindo aquela voz e aquele estrondo. Por isso que eu acho que o texto não diz que cada um lá dentro falava a língua de um de fora, mas que cada um de fora entendia na sua língua a voz que vinha de dentro. Por isso eu imagino que eles estavam recitando um mesmo texto, um mesmo cântico, ou fazendo uma oração em uníssono. Mas como nós temos aqui o nosso sistema de PA, aquilo foi amplificado pelo Espírito de Deus para o lado de fora. Mas essa não é a coisa mais estonteante. O mais incrível
é que cada um do lado de fora ouvia aquilo na sua língua, o que não deveria ser algo muito comum, não era. Os salmos e a lei eram lidos sempre em hebraico, na sinagoga ou nas celebrações, quando os sacerdotes liam a lei. Desde o Antigo Testamento a gente percebe isso. Não era uma coisa assim muito benquista a tradução para uma outra língua. Se não me engano, em Samaria, no templo, que era um templo genérico que fizeram em Samaria, eles tinham, se eu não me engano, uma tradução em persa. Preciso me lembrar dos meus dias de estudo de período intertestamentário, mas que os judeus não gostavam muito daquilo, tinha que se manter a tradição. E aquilo era lido em hebraico, na língua que ele... Então, você se aproximar, vindo de uma outra nação, e ouvir aquilo que você conhece, aquele cântico sendo cantado na sua língua, porque os judeus estavam espalhados por todo o Império Romano. Mas isso não aconteceu no Império Romano. Isso aconteceu cerca de 700 anos antes de Cristo. Quando você lê o Antigo Testamento, que teve o exílio assírio e depois o exílio babilônico. Os judeus já tinham sido dispersos da terra já nesse período. O assírio um pouco mais, o babilônico uns 600 anos antes de Cristo. Então os judeus se espalhavam pelo império. Só que vieram os medos e tomaram o Império Babilônico e ele aumentou. Depois vieram os persas e tomaram também e o império aumentou. Depois vieram os gregos e depois os romanos. Agora, falando de 7, 8 séculos, irmãos, antes de Cristo, tinha judeus espalhados pelo mundo da época conhecido, que agora estava sob o domínio romano, mas eram judeus. Vinham para a festa, vinham para a celebração. Por tradição, conheciam suas orações, eram homens piedosos, diz o texto. Era gente que conhecia os salmos, a lei, os profetas, no original. Eles se aproximam porque veem que aquilo é uma adoração tão maravilhosa, ou uma oração feita em conjunto tão incrível, mas na língua materna dele, porque em 800 anos, 600 anos, eles já nasceram em outros lugares, foram criados com uma outra língua materna, tendo o hebraico como a sua língua de fé. Como é que eles estão cantando? É mais ou menos assim, quer ver? Vamos todo mundo aqui fazer todo mundo junto vai falar assim, Deus é bom, todo mundo junto, tá bom? Vamos lá? Hoje eu vou fazer, Zé nunca pediu, vire para o irmão que está ao teu lado, não precisa de virar, continua olhando para mim, olha para mim, irmão. Eu não vou fazer isso com você, tranquilo, quédate tranquilo, irmão, quédate tranquilo. Ai, pelo amor de Deus, só nós aqui, olha só para mim. Então vai lá, Deus é bom. 1, 2, 3. Deus é bom. Olha que legal. Agora fala, Deus es bueno, vamos lá? 1, 2, 3. Olha que legal, agora todo mundo junto, God is good. 1, 2, 3. Foi isso. Os caras ficaram doidos lá fora, porque eles os ouviam na sua língua. E eles vinham de várias partes diferentes da terra. Lá dentro tinham 120, mas parece que era 1 milhão de caras falando. E eles entendiam, e deve ter sido muito louco, porque o brasileiro falou, olha que legal, nunca tinha ouvido esse salmo cantado em português. E o espanhol diz, que tem louco? Estão falando em espanhol. E o inglês ia dizer, não, estão falando em inglês, está louco, você bebeu? E eles estavam ali confusos. O texto não diz que aqueles que estavam dentro do cenáculo estavam perturbados ou confusos. Não, eles estavam cheios do Espírito e celebrando. Quem estava confuso é o grupo que está fora. E foi aumentando o número de pessoas. E de repente, pra você não falar que eu estou louco, todo mundo aqui fala a mesma língua. Não é na nossa língua que eles estão falando? Não é possível. Nós estamos aqui num grupo, chegamos de peregrinos, eles estão cantando na nossa língua. A palavra utilizada aqui é a palavra dialectos, do grego, que significa dialeto. Também a palavra glossa é utilizada aqui, que significa tanto língua quanto idioma. Isso aqui foi um fenômeno que a gente não sabe nem como explicar, e o Lucas não demorou muito. Eu estou colocando aqui como eu acho que aconteceu, de acordo com o que a gente leu, tentando não fugir do que o texto leu, do que o texto diz, do que nós lemos. Eles estavam
bagunçados lá fora, irmão. Que coisa louca é essa que está acontecendo? O Pentecostes, no Pentecostes, as línguas eram conhecidas. Eram idiomas e dialetos. Eu quero ler com você Gênesis 11. É Gênesis 11, de 1 a 8. Você já deve ter lido esse texto, claro que já. Ou pelo menos já ouviu falar dele. Mas vamos ler, só para a gente não esquecer. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície da terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa, e disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo, e Deus disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso aqui não é bom, não. Isso aqui é só o começo, hein? Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel. Babel significa confusão, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Isso é muito incrível. Lucas não falou disso, isso aqui é uma observação que nós fizemos posteriormente. Que no início os homens se uniram e se entenderam para construir uma cidade, uma fortaleza e uma torre que os tornasse célebres na terra, inesquecíveis, e o seu poder fosse manifesto. Deus diz: isso aqui é só o começo. Esse negócio vai crescer, isso aqui não vai dar bom. Do jeito que eles se entendem e constroem para si, e se empoderam na sua força, isso aqui vai acabar resultando, imagino eu, domínio, maldade, exploração, controle, glória humana, orgulho, poderio bélico, escravidão e coisas piores. Ainda que isso tenha acontecido depois. Mas Deus disse: vamos, espalhe isso daqui. E em Babel, as línguas foram confundidas. E enquanto construíram, passa a colher de pedreiro. What? O que aconteceu com esse cara? Alguém tem uma colher de pedreiro aí? E o outro: Abajur, Carrefour, Chateau de Valier. Ele falou: o que está acontecendo? E os caras já não se entendiam mais. Aqueles que procuraram o poder para si, aqueles que procuravam a glória para si, a força, o domínio e o controle, para que o seu nome fosse levantado de maneira inesquecível, e ele fosse tido na terra como alguém que, empoderado pela sua força, poderia dominar. Nesse momento Deus diz: confunde. Mas no momento em que o povo se une em torno da glória de Deus e cheio do Espírito de Deus, Deus os ajunta. Vou mostrar um rápido vídeo para você, rapidinho, vamos lá, Rick, do que Lucas escreveu. Esse é um mapa do mundo da época conhecido. Ali no meio você vai ver Judéia e Jerusalém, onde eles estavam. E Lucas diz que vieram judeus, eles disseram: nós somos partos, medos e elamitas. Então, eles vinham da Pártia, da Média e de Elam. Naturais da isso aí é o Irã hoje, tá? Naturais da Mesopotâmia. Essa é a outra seta, Mesopotâmia. Hoje a Mesopotâmia é Iraque, Síria e Líbano. Mas também eles vinham mais de cima,
O texto diz que eles vinham do Ponto, da Capadócia, da Ásia, da Frígia. São essas regiões que hoje é a Turquia. Olha que interessante, estou indo na sequência do texto. Tinha gente de Roma, que hoje é a Itália. Cretenses, era essa ilha importantíssima na rota comercial. Mas tinha gente das imediações de Cirene e da Líbia. E norte da África, também do Egito. E árabes, Arábia Saudita. Olhando para esse mapa, parece que o Lucas escreveu esse relógio, que os ponteiros varrem a terra. Ou seja, tem gente dos 4 cantos da terra em Jerusalém. Você se lembra do que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8? Fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu vou derramar sobre vocês poder. Para quê? Para vocês serem testemunhas até os confins da terra. Passados 10 dias no Pentecostes, essa palavra começa a se cumprir porque tinha gente dos 4 cantos da terra, conhecida da época. E gente que ouviu falar das glórias de Deus na sua própria língua materna. Eu fico imaginando, bom, semana que vem nós vamos falar do que Pedro pregou. E que você vai perceber semana que vem que 3.000 pessoas se converteram a Cristo neste dia. Imagine esses 3.000 voltando para suas cidades, levando Cristo. Lembra da semana passada que eu disse que a gente faz a nossa parte e Deus faz a dele? Aqueles 120, legal, como é que nós, 120, vamos para a terra toda agora? Fica tranquilo, você não sabe o que eu vou fazer. Aquilo que um dia foi separado e disperso, eu vou juntar em torno do meu nome. Aquilo que um dia foi espalhado e confuso, hoje eu vou tornar inteligível pelo meu espírito. Aquilo que foi separado, hoje eu vou tornar em comunhão. E dos 4 cantos da terra, vocês vão se entender. Eu acho muito interessante isso, porque quando você lê o Antigo Testamento, Deus ungia sacerdotes. Eles eram consagrados a Deus. E esses homens, quando reuniam o povo nas cerimônias, a gente lê isso em Neemias e em outros textos, quando foi a reconstrução de Jerusalém, e lê a lei para o povo de Israel se juntava em torno da lei do Senhor. Deus também ungia e capacitava os seus profetas. Quando Israel caía em pecado, se desviava dos caminhos de Deus, e quando o profeta vinha com uma palavra de juízo, de exortação, era para que o povo se arrependesse e se unisse, o povo de Israel, em torno da admoestação e da palavra de exortação daquele profeta. Assim como Deus reunia o seu povo em torno de um sacerdote ungido e o seu povo em torno de um profeta ungido, agora ele estava dizendo que o mundo iria entender e se curvar diante de Deus pela voz da sua igreja. Nós somos gente aqui de diferentes culturas. Aqui tem descendência de tudo quanto é país desse mundo. O brasileiro é formado, por gente de várias etnias. Tem gente aqui que tem hábito de colocar o feijão embaixo do arroz, outro coloca o arroz embaixo do feijão. É ou não é? Tem mulher que para lavar a roupa vira do avesso, a outra não vira do avesso. Tem umas que põem a roupa para coarar. Você é velho, hein? Eu entreguei a minha idade agora, hein? Pôr a roupa para coarar. Outras usam produto. É nossa cultura. Tem gente que gosta de... falei às 9 da manhã. Diz que calça jeans foi feita para você não lavar. Quando eu li isso, eu falei, não. Não pode ser que eu estava certo. Estou brincando. A Blanche lava as minhas, é brincadeira. Mas é uma coisa interessante, porque foi feita para você usar e não lavar. Quando está assim meio cheirando já, é para pendurar e deixar ela uns dias assim no vento ali, depois volta a usar. Diz que é assim, né? Mas a nossa cultura brasileira, a gente...
Bom, nos países mais gelados, os caras tomam banho uma vez por semana. O brasileiro toma banho 3 vezes por dia, se puder. É que a conta de água tá um absurdo. Aumentaram o IPTU também, né, irmão? Rapaz, eu vou pagar meu IPTU, irmão. Eu tomei uma facada no peito, uma paulada na nuca, uma flecha entrou aqui pela... Falei, que é isso, meu? Mas deixa para lá, isso é assunto para outro dia. A gente vem de culturas diferentes. A nossa língua é diferente. Não estou falando de idioma, mas tem coisas que falam muito comigo e não falam com o outro. E há coisas que te tocam lá no fundo, e quando eu ouço, para mim especificamente daquela maneira, não fala tanto. Nós gostamos de música, estilos diferentes. Um gosta mais do samba, gosta mais do pagode, outro gosta mais do rock. Nós temos diferentes opiniões sobre como o nosso país deve ser governado, como é que deve ser a economia, como é que deve ser a sociedade. Mas nenhuma dessas vozes pode ser predominante no sentido de dominar a maneira como pensamos, porque nós somos de um outro reino. Nós falamos uma outra linguagem. É por isso que a gente não deve defender tanto com unhas e dentes, porque eu sou de assim, eu sou de assado, eu sou do centro, eu sou direito, eu sou esquerda. Relaxa, porque tudo isso é apenas uma maneira que os homens enxergam como é que se pode construir suas cidades e suas torres. Nós falamos uma língua do reino, e ela não é especificamente um idioma, mas é algo que comunica com todos. O dom derramado no Pentecostes é puramente missional. Essa manifestação foi para a expansão do reino. Por isso que eu disse no começo que talvez quem tem o título dom, não sei se foi bem isso, e não Lucas teria escrito isso, porque não sei se você sabe, o livro de Atos foi escrito depois de 1 Coríntios, quando Paulo fala dos dons. Então, e Lucas, que viajou com Paulo, apesar de não estar com ele quando escreveu a carta aos Coríntios, pelo menos não que a gente tenha como evidência, sabia do que Paulo pensava a respeito dos dons. Quando ele escreveu Atos, a voz de Paulo ensinando sobre dons já estava no ouvido de Lucas. Mas ele não disse que isso aqui era um dom. As pessoas colocam esse título, por isso que eu falo para a gente não ser sugestionado. O que aconteceu aqui foi algo completamente diferente. Eu não sei se eles falavam cada um idioma de quem estava de fora, ou se era Deus que traduzia para quem estava fora ouvir, cada um na sua própria língua. Isso aqui foi uma coisa fenomenal para dizer não tem barreiras. Independente de como você crê na sua espiritualidade, se você é de uma linha mais pentecostal, você deve crer nisso que eu estou falando, porque o Pentecostes foram línguas conhecidas. Mas independente de como você crê, nada disso é importante. O importante é que o reino está sendo proclamado. Eu acho que o maior fenômeno desse dia é que a glória de Deus se mostrou e todo mundo entendeu. O texto diz que outros zombavam e diziam, estão bêbados. Tem gente que interpreta que esses caras que falavam tão bêbados, estavam dizendo isso para quem estava lá dentro, para os apóstolos, que eles ficaram cheios do Espírito e estavam como bêbados, mas não é isso que o texto diz. O texto diz que haviam 120 pessoas ali dentro, e havia uma multidão fora perplexa, cada um ouvindo o que eles cantavam ou falavam na sua própria língua. E depois Lucas usa héteros, que significa um outro, de uma outra natureza. Não foram os de fora que disseram que lá dentro tinha gente bêbado. Não, os de fora estavam perplexos. Não foram os de dentro que disseram que os de fora, que os discípulos disseram que os de fora estavam bêbados. Não é isso. Diz que havia um terceiro grupo. Havia um terceiro grupo que devia estar ouvindo aquele barulho todo, o povo ali celebrando. O que está acontecendo lá? Estão falando na minha língua? Não, estão falando na minha. Estão falando, não, vocês beberam. E eu imagino que esse terceiro grupo entendia o que estava acontecendo lá dentro. Não, ele está falando numa língua que eu estou entendendo. Vocês beberam. É isso que o texto diz. Vocês estão em confusão. Vocês encheram a cara e estão achando que está falando o idioma de vocês. Tem gente que ouve o barulho e o som, mas ele não percebe o que está acontecendo. E tem gente que parece que o Espírito fala, é com você que eu estou falando. É com você que eu estou me comunicando. Foi no meio das tuas dores e no meio da tua batalha, talvez no meio da tua
guerra pessoal que Deus falou a sua língua. Deus falou de um jeito que você entendeu. Sabe como é que uma pessoa se converte? Não sei. Tem linhas teológicas que têm as teorias de como uma pessoa se converte. Eu me lembro que o nosso professor no seminário, Luiz Fernando dos Santos, já falecido, ele era um monge beneditino, estudava no Vaticano, conhece a história da igreja como ninguém conhece, ou conhecia, porque ele já está na glória, se converteu, era pastor presbiteriano, dava aula para a gente no seminário, e eu falei assim, professor, os católicos não têm reforma protestante. Depois da reforma, a gente tem a ideia dos calvinistas, que creem na eleição, se converte quem está eleito, ou os mais arminianos, que acham que é uma decisão humana. Mas os católicos não têm essa separação. Como é que o católico acha que uma pessoa se converte? Ele falou assim, para o católico isso é um mistério. Eu falei, então acho que eu sou católico. As pessoas querem adivinhar como é que uma pessoa se converte. Eu não sei, irmão, eu só sei que Deus falou minha língua. Eu estava na primeira igreja batista do Ipiranga, devia ter 11, 12 anos, sentado nas primeiras fileiras com os meus amigos adolescentes, quando o pastor Cornélio Dorta Bernardes pregava, eu nem lembro o que foi que ele pregou, irmão, não lembro da mensagem. Eu só lembro que meu coração ardia e eu falava, é Jesus, eu era pequeno. E quando ele falou, quem quer receber Jesus, levanta a mão, quando eu vi, estava lá na frente. Eu não sei te explicar, mas Deus falou comigo, a minha língua, eu entendi. Talvez tivessem outras pessoas ali dentro que também nunca tinham pisado numa igreja e ficaram de boa, mas eu não sei te explicar. Eu só sei que para mim foi muito claro. O que eu fico assim mais... Eu acho que a coisa mais fenomenal desse texto é que Deus vem falar com os homens. É que Deus vem falar com os homens. E a igreja é como Cristo. Fala a língua da samaritana, que ninguém quer entrar em Samaria. Fala a língua da prostituta, que todo mundo quer apedrejar. Mas ele fala a língua do publicano e do pecador e senta com ele na mesa de boas. Jesus fala a língua do centurião romano. Jesus fala a língua dos discípulos pescadores, assim como fala a língua que os religiosos, os saduceus também entendem. Ele consegue falar com Herodes, ele consegue falar com o pobre Bartimeu, cego, que estava na beira do caminho, com o mendigo, como também falava com os nobres, porque a palavra de Cristo alcançava todos. Me espanta hoje, quando pessoas em nome do Evangelho não conseguem conversar. Me espanta ver as redes sociais com gente que em nome do Evangelho trata o outro que não é cristão com ódio, com acusação, ou como vimos alguns dias atrás, com deboche, dizendo quem é pecador e quem é que merece e quem não merece a graça de Deus, enquanto a igreja recebeu a glória de Deus para conseguir se comunicar com todo mundo. Eu não sei se todo mundo vai se converter, mas a gente fala com todo mundo. Não significa que falar com esse mundo é dizer para ele que ele está certo e pode vir para a igreja. Não. A gente fala da glória de Deus. Quem vai entender e quem vai seguir a Cristo são outros 500. É por isso que eu não me preocupo de falar ou de publicar o que eu penso a respeito de tal linha socioeconômica, política. Ok, eu posso até achar, mas na verdade o que eu acredito é no Cristo que faz os homens se entenderem. Porque tem gente tão preocupada em ser cheia do Espírito, mas não consegue falar a língua do seu filho. Ele está no quarto do lado e vocês não conseguem se comunicar. Dorme junto com a esposa, mas não se entendem. Falam línguas diferentes. Assim com a sogra, com o sogro, com o avô, com a mãe, com um amigo de trabalho, com o vizinho e até mesmo dentro da igreja. Irmãos, isso aqui é um milagre. Como é que nós, gente tão diferente, com hábitos tão diferentes, vindo de lugares tão diferentes, o que nos une? Em torno do quê? O que a gente está fazendo aqui? Que isso aqui é um baita de um Big Brother. Se a gente começar a perguntar o costume de cada um, aqui é loucura, é que nós entendemos a voz do Espírito.
E todos nós nos curvamos à voz do Espírito para vivermos da maneira como Cristo viveu e seguirmos a esse Cristo, para sermos a semelhança dele. Esse mundo precisa da igreja. Ela é a única voz capaz de unir todo mundo. Direita, esquerda, palmeirense, corintiano, são paulino, alemão, judeu e árabe, argentino e brasileiro. Todos ouvem a mesma voz e dizem: o que é isso? Por isso que eu acho que eles não estavam falando de Cristo ali dentro, porque judeus piedosos entenderam. Por isso que eu acho que eles estavam falando dos Salmos ou a lei. Eles entenderam e depois, semana que vem, nós vamos dizer o que Pedro pregou sobre que tudo aquilo era Cristo, que tudo aquilo era Jesus. Pergunta que não quer calar. Para que a gente quer ser cheio do Espírito? Para construir a nossa torre? Independente de como você crê que seja o dom, ok, você tem a liberdade de fazer a sua interpretação e acreditar da maneira que você achar que é a mais correta. Não é essa a intenção do culto e da nossa pregação hoje. Mas por que eu quero ser cheio do Espírito enquanto tem gente que está morrendo do meu lado? Por que eu quero ser cheio do Espírito se eu estou em desavença com pessoas que eu amo e eu não me entendo? Não há humildade, não há perdão e a linguagem do reino não se estabelece. Por que nós, igreja, queremos ser cheios do Espírito? Apenas para que dentro das quatro paredes nós cantemos e aquilo seja um momento de glória? Isso é muito bom e a gente está muito feliz por isso. Mas vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas até os confins da terra. Senhor, me ajuda a falar. Segundo o que aconteceu no dia do Pentecostes, eu queria ter essa capacidade de me fazer entender, não a mim para construir a minha torre, não para convencer pessoas de que eu sou o melhor, mas para que eles vejam a tua glória. Eu queria muito que eles vissem a tua glória. Queria muito que eles te conhecessem. Nossos missionários, que aliás estão no Líbano e na Índia, imagino que essa deva ser uma oração deles. Não só a língua, mas a cultura, entrar na vida daquele povo e se fazer compreender para a glória de Deus e pela graça de Deus. Quem que você não entende? Ou quem não entende você? Acho que a nossa oração hoje é: Espírito, nos enche, para que ao invés da confusão de Babel, a gente tem a unidade do Pentecostes. E a glória não é nossa, a torre não é nossa, mas que todo mundo que entender, glorifique o teu nome. E se curve diante do Senhor. E nós sejamos o povo que se entende, porque há uma única voz do Espírito que nos une. Vamos ficar de pé, vou pedir para o louvor, o pessoal vir para cá. Nós vamos fazer essa oração hoje, falar: Senhor, é isso que eu preciso. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês estão cantando mais forte. Eu falei para o Vagnão aqui, estão cantando mais bonito vocês estão. Hoje no louvor, quando a Biga fez aquela regência, cadê a Biga? Ela vai entrar ali. Quando ela fez aquele... eu estava ali e falei: recebo, até recebi. Mas foi muito bonito, não foi, Biga? Não foi? Não estão cantando mais forte? Muito. É um grande coral. Porque no começo, quando a gente falava assim, vocês eram... era para dentro. Estava cantando para o seu coração. Mas vocês cantaram, então, esses momentos nossos de adoração, parece que o céu desceu aqui. Tem gente lá fora que não conhece o céu. Talvez na sua casa você não se entenda, e o céu não está lá ainda. E nós vamos orar agora. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Enche-nos do teu Espírito. Nosso coração e mente sejam teus. Nossa alma seja tomada pelo coração de Deus. A nossa palavra seja temperada pelo teu evangelho. Pensemos nas coisas que são do alto e não nas que são da terra.
um novo coração, e a mente de Cristo nos tome. Nós queremos, Senhor, nos santificar e colocarmos a nossa vida no Teu altar, para dizer que somos Teus, para Te adorarmos, para cantarmos, para recitarmos salmos e palavras que saíram da Tua boca e encheram o nosso coração, porque somos Teus. Enquanto isso, Senhor, nos ajuda a irmos para os 4 cantos da terra, começando dentro da nossa casa, onde a gente trabalha, que possamos fazer com que aquilo que o Senhor fez em nós aconteça em outros, pela graça do Teu Espírito, possamos ser compreendidos, desde Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, em torno do Teu nome, não para a nossa torre, nem para a nossa glória. Torna-nos a Tua igreja, cheia do Teu Espírito, para proclamar as Tuas verdades e vivermos a Tua vida. Leva a gente para casa debaixo da Tua paz, leva a gente para casa debaixo da Tua graça e proteção. Abençoa a nossa semana, possamos brilhar como luzeiros neste mundo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus nos abençoe, uma boa semana. Você que nos assistiu pelo YouTube, Deus te abençoe. Dê um abraço no seu irmão.